Amém? Aleluia. Nessa noite eu quero estar falando um pouquinho sobre o medo, irmãos. Quem tem medo aí, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem medo aí, diga amém. Ninguém tem. Glória a Deus. É sinal que você tem a convicção, certeza que Jesus está na nossa frente, né? Aleluia. Mas nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre o medo, amém? Embora o medo seja algo, né, natural, normal, mas o medo, irmãos, o medo não pode tomar conta da nossa vida, amém? Aleluia. Como que o medo teve aí a sua origem? Aleluia. Como que o medo teve aí a sua origem, irmãos? Aleluia. Foi exatamente, o medo se originou, foi lá no Éden, irmãos, né? Tudo começou, foi ali, porque até então não existia o medo não existia. O medo foi passar a ter a sua origem exatamente lá dentro do Éden, né? Depois da queda de Adão e Eva, né? Depois da queda de Adão e Eva, o medo passou agora a ter a sua origem. Tanto é, irmãos, que quando Adão ele caiu em si, né? Quando ele entrou em si e ele viu que ele estava nu, o que ele fez, irmãos? Ele sentiu medo, né? Ele sentiu medo. Ele sentiu medo quando ele viu que ele estava nu. Aí a Bíblia diz que ele tenta se esconder de Deus. Ele tentou se esconder de Deus, né? Mas Deus já tinha visto. Deus já tinha visto o que Adão tinha feito. Então ali o medo teve ali a sua origem, exatamente dentro do Éden. E o medo passou a ser uma coisa normal, né? No meio da sociedade. O medo passou a ser uma coisa tão normal no meio da sociedade, irmãos, que o medo agora trouxe o quê para a sociedade? Trouxe transtorno para a sociedade. O medo trouxe transtorno para a sociedade. Justamente, irmãos, justamente para a classe da família. Justamente para a classe da família, né? Podemos ver que muitas mães neste momento estão sentindo medo, justamente por causa da ausência dos seus filhos. Muitas mães nos dias de hoje se sentem medo justamente por causa da ausência dos seus filhos. Quantas mães que têm aí os seus filhos no mundanismo das drogas? Quantas mães que têm aí os seus filhos no mundanismo da criminalidade? Quantas mães? E por essa razão, irmãos, quantas dessas mães que se sentem medo nos dias de hoje? Quantas dessas mães que se sentem medo? Glória a Jesus. Aleluia. Com medo aí de repentemente chegar uma notícia ruim. Com medo de repentemente ela receber uma notícia ruim em relação ao seu filho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso tudo por causa da queda dos nossos primeiros pais. Louvado seja Deus. Isso tudo por causa da queda de Adão e Eva, irmãos. Como eu disse, a queda de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, originou o medo. O medo surgiu exatamente por causa dos nossos primeiros pais. E por essa razão, o medo agora trouxe transtorno para a sociedade, justamente para a classe da família. Aleluia, Deus. Aleluia.
decadência. Ele já estava, Satanás, como que eu posso explicar? Ele já estava esquematizando um plano de ação contra as famílias. Louvado seja Deus. Após a queda do homem, Satanás, ele esquematizou um plano de ação contra as famílias. Como eu disse anteriormente, através do pecado de Adão e Eva, trouxe transtorno para toda a sociedade, principalmente para a área da família. Principalmente para a área da família. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória. Deus, glória. Irmãos, veja bem, nós sabemos que mesmo o medo sendo algo normal, algo natural, o medo, irmãos, não pode tomar conta da nossa vida. Nós que servimos a Deus, o medo jamais poderá tomar conta da nossa vida. Por isso que a Bíblia aqui nesta noite, no livro de Provérbios, capítulo 24, no verso 10, está falando o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a tua fé. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Aleluia. O medo jamais pode fazer parte, tomar conta da nossa vida. Aleluia. Se nós não soubermos controlar as nossas emoções, nós seremos derrotados. Se nós não soubermos controlar as nossas emoções, nós seremos derrotados. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu sei, irmãos, eu sei que todos nós temos aí a nossa cruz para carregar. Aleluia, Deus. Todos nós temos aí a nossa cruz para poder carregar todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você tem a tua cruz, eu tenho a minha, todos nós temos. Mas o que a Bíblia aqui está falando para mim e para você nessa noite, se te mostrarem frouxo, no dia da angústia, pequena será a tua fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Independentemente do que eu e você estamos passando, nós temos que saber controlar as nossas emoções. Nós temos que saber controlar as nossas emoções. Aleluia. Quando o medo atinge o emocional de uma pessoa, pode levar a uma série de consequências. Quando o medo atinge o emocional de uma pessoa, pode levar a uma série de consequências, irmãos. Aleluia. Aleluia. O negócio é sério, irmão. Você não serve a Deus? Se você serve a Deus, você tem que confiar. Se você serve a Deus, por que o medo? Por que você está deixando o medo tomar conta da tua vida? Você não serve a Deus? Aquilo que eu falei, vou repetir. Quando o medo atinge o emocional de uma pessoa, pode levar uma série de consequências. Pode levar uma série de consequências. Por isso que a Bíblia está falando para mim e para você nesta noite. Se te mostrarem frouxos no dia da angústia, pequena será a tua fé.
no alcoolismo, você tem que confiar que uma hora Deus tem poder de libertar essa pessoa. Aleluia, Deus. Você tem que confiar que uma hora essa pessoa será liberta. Você tem que confiar que uma hora essa pessoa será liberta. Você tem aí o teu filho que está no mundanismo das drogas. Aleluia. Você tem aí a convicção, certeza. Aleluia. Que a oração atrai o cumprimento da promessa. Você tem aí a convicção, certeza que a nossa oração atrai o cumprimento da promessa. Então descanse em Deus. Se você tem a plena convicção que a oração atrai o cumprimento da promessa, a promessa chegará para essa pessoa. A promessa uma hora chegará para essa pessoa. A promessa uma hora chegará. Aleluia. Ô glória. Nós temos que confiar, irmãos, não tem jeito. Nós temos que confiar. Aleluia. Aleluia. Deus quer que nós sejamos pessoas confiantes. Deus quer que nós sejamos pessoas confiantes, irmãos. A Bíblia diz que sem fé, irmãos, é difícil agradar a pessoa de Deus. Sem fé é impossível agradar a pessoa de Deus. É necessário que toda aquela pessoa que busca Deus creia que Ele é galardoador daquele que o busca. Então nós temos que confiar. Aleluia. Como eu disse anteriormente, irmãos. Aleluia. Quando o medo atinge o emocional de uma pessoa, pode levar aí uma série de consequências. Lembra de Saul, irmãos? Quem lembra de Saul aí? Lembra de Saul? Aleluia. Ô glória. A Bíblia diz, irmãos, que quando Saul ele bateu de frente com aquele gigante Golias, um homem experiente, igual a Saul, era um homem experiente, irmão. Era um homem que tinha patente. Era um homem que tinha vencido várias lutas. Mas a Bíblia diz que quando Saul ele bateu de frente com aquele gigante Golias, não somente ele derreteu o coração, mas ele derreteu o coração de todo Israel. Aleluia. Glória a Deus. Ele conseguiu amolecer o coração de todo Israel. Todo Israel ali ficou paralisado diante daquele gigante. Todo Israel. Ele não somente trouxe consequência para ele, mas ele trouxe consequência para todo Israel. Aleluia. Aleluia. Ô glória. Quantas lutas que Saul já tinha vencido? Quantas lutas? Será que Saul ele não poderia entender, pelo menos um pouquinho, que Deus era capaz, não ele, mas Deus, o Deus de Israel, o Deus que ele servia, não era capaz, irmãos, de derrubar aquele gigante? Glória a Deus.
passou na mente de Saul ali naquele momento? Será que foi por causa da pressão psicológica que aquele gigante colocou para todo Israel ali? Para todo o exército de Israel? Será que foi por causa da pressão psicológica? A Bíblia diz que Saul amoleceu o coração diante daquele gigante. Aleluia. Tem muitos crentes, irmãos, agindo como Saul. Tem muitos crentes agindo como Saul na hora da angústia, na hora da adversidade. Tem muitos crentes agindo como Saul. Aleluia. Nós temos que ser crentes valentes. Ou é tudo ou nada. Ou é tudo ou nada, irmãos. Com Deus é tudo ou nada. A Bíblia diz que Deus ele não nos deu aí espírito de temor. Muito pelo contrário. O nosso Deus nos deu aí espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza para que nós possamos resistir os dias maus. Espírito de fortaleza. Aleluia. Oh, glória. Nós temos que confiar que Deus ele é capaz de abrir um caminho seguro através das nossas dificuldades insuperáveis. Aleluia. 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 Lembra, irmãos, que quando o povo de lá de Canaã, os cananeus, lembra que quando eles souberam, como eles ficaram sabendo, que Deus havia abrido aquele mar vermelho. Quando eles ficaram sabendo que Deus tinha, aleluia, Deus tinha ali deixado, Deus tinha feito, quando eles ficaram sabendo que Deus tinha deixado ali todas as suas evidências dentro do Egito, quando eles souberam que Deus, aleluia, tinha realizado todas as suas evidências dentro do Egito, sem querer contar com aquela abertura que Deus ali fez, ali naquela ocasião no Mar Vermelho, para que Israel passasse. A Bíblia diz, irmãos, que eles se atemorizaram. A Bíblia diz que eles se atemorizaram, irmãos, diante dos, aleluia, dos israelitas. Eles se atemorizaram. E eram pessoas, irmãos, que, como é que eu posso explicar? Eles eram pessoas que botavam medo nas pessoas, vamos dizer assim. Eram pessoas que botavam medo nas pessoas. Eles eram pessoas que botavam medo, irmãos. Ninguém conseguia entrar dentro de Canaã. Ninguém conseguia invadir aquela cidade. Não tinha ninguém que invadia aquela cidade de Canaã. Eles metiam medo nas pessoas. Era uma cidade, irmãos, intransponível. Ninguém entrava naquela cidade. Ninguém invadia aquela cidade.
ficaram sabendo das evidências de Deus, o que Deus tinha feito de fato lá dentro do Egito. Eles se atemorizaram. Eles se atemorizaram, irmãos. Aleluia! Israel soube mostrar o verdadeiro Deus que eles serviam para aquele povo. Israel, ele soube mostrar, aleluia. Israel soube muito bem, aleluia, representar o verdadeiro Deus de Israel para aquele povo. Era uma terra, era uma cidade intransponível, ninguém entrava, ninguém invadia. Era um povo temido. Aleluia! Por isso que vale a pena, irmão, servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Está passando pela prova, irmãos, de cabeça erguida. Continua de cabeça erguida. A luta está pesada. A luta está travada. Continua, aleluia, de cabeça erguida. Continua marchando. Continua adorando. Aleluia. Aleluia. É através da sua adoração que Deus abrirá as portas. É através da nossa oração que Deus abrirá as portas. É através da nossa adoração. Lembra de Paulo e Silas? Lembra de Paulo e Silas, irmãos? Olha a humilhação que aqueles dois homens passaram. Nada eles fizeram, irmãos, para poder receber aquele castigo. Nada eles fizeram. Simplesmente porque eles estavam pregando a palavra de Deus. Era simplesmente por causa da palavra de Deus. É porque eles estavam pregando a palavra de Deus, eles foram humilhados. Como todos vocês sabem, eles foram tomar uma coça em praça pública. Primeiro eles tomaram uma coça, tomaram uma surra em praça pública. E como aquilo ali não bastasse, a Bíblia diz, irmãos, que eles pegaram Paulo e Silas, prenderam ali os pés deles, amarraram os pés daqueles dois homens e levaram eles para dentro de uma prisão. Com seus pés amarrados. Aleluia. 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 Mas eles não desistiram. Poderia ter desistido. Se fosse no nosso dia de hoje, irmãos, muitas pessoas teriam questionado ali no lugar de Paulo e Silas. Por que eu estou passando por essa situação, Senhor? Por causa da tua palavra, então para mim não dá. Para mim não dá. Eu me rendo. Para mim chega, não dá. Passar por essa humilhação por causa da tua palavra. Passar por essa humilhação devido a eu estar pregando a tua palavra, para mim não dá. Pastor, para mim já basta, chega. Já jogava tudo pro alto. Já desisti.
serviam iria libertá-los. Eles criam que Deus que eles serviam iriam libertá-los. Foi exatamente o que aconteceu. O que eles fizeram, irmãos? A Bíblia diz, irmãos, que em vez deles terem murmurados, eles cantavam e oravam, adoravam a Deus. Eles adoraram a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmão. Está pensando que é fácil servir a Deus, irmão? Está pensando que é fácil? Ou a gente crê ou a gente abandona. Com Deus é tudo ou nada. O próprio Paulo lá na frente ele disse o seguinte: sem estar batido e sem ter abundância. Por que ele disse essas palavras? Porque foi exatamente o que ele tinha passado lá atrás. Sem estar batido e sem ter abundância. Tem pessoas que só querem ter abundância. Tem pessoas que só querem adorar Deus na abundância. Mas com o nosso Deus não é assim que funciona, irmão. Com Deus não é assim que funciona. Nós temos etapas para poder enfrentar. O crente tem etapas para poder enfrentar, irmãos. Da mesma forma que nós iremos aí desfrutar no momento de abundância, nós iremos também enfrentar aí momento de escassez. Aleluia. Oh, glória. É aquilo que eu falei e vou repetir, irmão. Quando o medo atinge o emocional de uma pessoa, pode levar a uma série de consequências. Imagina que Paulo, irmão, deixasse que aquelas circunstâncias atingissem aí o seu emocional. Imagina aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele soube controlar o seu emocional no momento da escassez. Ele soube. Porque ele sabia, irmãos, que a resposta viria. Ele sabia que a resposta viria. Não adianta, irmãos, Deus ele contempla tudo, irmãos. Saiba você disso, irmão. Saiba você disso. Deus ele contempla tudo, meu irmão. Deus ele contempla tudo. Por isso que nós não devemos nos render. Por isso que nós não devemos nos render para as lutas, para as diversidades, para as perseguições, para as calúnias. Nós não podemos nos render. Nós não podemos nos render. Como eu disse, Deus ele é capaz de abrir um caminho seguro. Mas isso é se você crê. Através das nossas dificuldades insuperáveis. Aleluia. 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 Quem pode
Jesus aí. Aleluia. Adora mais a Jesus. Irmãos, o tal da antropofobia está atingindo a sociedade. Eu já estou terminando. O tal da antropofobia está atingindo a sociedade. Aleluia. Por isso que muitas pessoas entram em transtorno de ansiedade. Por isso que muitas pessoas entram em transtorno de ansiedade, irmãos. E podemos ver que a ansiedade pode gerar na pessoa uma depressão, transtorno do pânico, enfim. E essas coisas, se as pessoas não souberem controlar, se essas pessoas não souberem aí controlar as suas emoções, isso pode gerar aí, lá na frente, pode gerar uma depressão, irmão. Pode gerar uma depressão. Se as pessoas não souberem de fato controlar aí as suas emoções, lá na frente isso pode gerar, pode desencadear uma depressão. E todos nós sabemos que a depressão, ela gera morte. A depressão, ela gera morte, irmãos. Aleluia. Ô glória. O negócio é sério. O negócio é mais sério do que nós imaginamos. Aleluia. Por isso que nós, irmãos, não podemos entrar nessa. Nós temos que saber, nós que servimos a Deus, nós temos que saber controlar as nossas emoções na hora da angústia. Nós temos que saber controlar as nossas emoções na hora da adversidade. Aleluia. O que Jesus ele disse? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pode adorar Jesus aqui. Pode adorar Jesus. Aleluia. Somente Jesus, ele tem poder de nos aliviar nesses momentos, nessas horas. Por isso que Deus ele quer que todos busquem a tua presença, irmãos. Quem dera que todos buscassem a presença de Deus, irmão. Quem dera que todos buscassem a presença de Deus, porque exatamente aonde que Jesus ele quer aliviar. Jesus quer aliviar essa pessoa exatamente nesses momentos. Por isso que Jesus ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só Jesus, irmão. Só Jesus. Só Ele tem poder aí de nos aliviar, de nos livrar dessas coisas e nos dar vitória. Somente Jesus. Por isso que a Bíblia está falando para mim e para você aqui nesta noite. Se te mostrarem frouxo, na hora da angústia, pequena será a tua fé. Aleluia. Aleluia. Não adianta nessas horas as pessoas buscarem, resolverem buscar
desse tipo de especialista, né, irmão? A psiquiatria, né? A psiquiatria, não é isso? Tem muitas pessoas que vão atrás dessa especialista, né? A psiquiatria, essas coisas todas. Em vez de buscar a pessoa de Jesus Cristo, que é somente aqui que Jesus estará libertando, aleluia, essa pessoa vai atrás de recursos errados. A psiquiatria, irmãos, pode até mesmo atender uma pessoa dessa, mas essa pessoa não será liberta por completo, porque essa pessoa só passará a ser liberta por completo somente a partir do momento que essa pessoa buscar a pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então não vamos deixar que o medo tome conta aí da nossa vida, irmão. Não vamos deixar que o medo aí tome conta aí da nossa vida. Aleluia. Vamos ser crentes valentes. Vamos ser crentes ousados. Aleluia. Aleluia. Vamos mostrar para o mundo, irmãos. Aleluia. Que nós servimos o leão da tribo de Judá. Vamos mostrar para o mundo que nós servimos o leão da tribo de Judá. Aleluia! 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 Por isso que Jesus ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ei, você tem essa convicção que Jesus está com você todos os dias? Você tem a convicção que Jesus está ao seu lado todos os dias? Então mostre para o mundo. Mostre para o mundo. Não o tamanho do teu problema, mas mostre para o mundo o tamanho do Deus que você serve. Mostre para o mundo o tamanho do Deus que você serve. Já estou terminando. A Bíblia diz, irmãos, que Saul, ele, ao invés de ter mostrado para as pessoas o tamanho do Deus que ele servia, ele mostrou para as pessoas exatamente o tamanho do problema que Israel estava enfrentando. Aleluia! Aleluia! Precisou, irmãos, do pequeno Davi fazer diferente. Enquanto que Saul mostrou o tamanho do problema, Davi ele fez diferente. A Bíblia diz que Davi mostrou o tamanho do Deus de Israel. Ore clama la basculiana, ore clama la basculiana, aleluia. Aleluia. Aleluia! Nós temos que mostrar, irmãos, para o mundo o tamanho deste Deus que nós servimos. Aleluia! Quantas pessoas que já foram crentes e hoje, irmãos, passam pela sarjeta? Quantas pessoas que pregavam a palavra de Deus, louvavam, evangelizavam, adoravam a Deus e hoje passam pela sarjeta? Aleluia! Aí muitas pessoas dizem: que Deus é esse? Que Deus é esse que esse crente servia? Aleluia! 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 Nós sabemos, irmãos, que a partir do momento que nós tiramos o foco de Jesus Cristo, há possibilidade de você se afundar, meu irmão. Há possibilidade de nós nos afundarmos. A partir do momento que nós tiramos os olhos de Jesus.
Então, para que isso não venha acontecer conosco, não vamos tirar o nosso foco de Cristo. O nosso foco, mesmo nas lutas, mesmo na escassez, mesmo no momento de abundância, vamos continuar focados em Jesus. Vamos continuar